News. Quem está com a gente aqui é o Vanildo Leone, que é diretor executivo da ViaCred. Vai contar um pouco da história da ViaCred e também tirar dúvidas, explicar como é que funcionam as cooperativas de crédito. Os ouvintes podem participar pelos mesmos canais de sempre. A gente está transmitindo no T-News no ar, lá no YouTube, também no Facebook da Rádio T, no Facebook do T-News e o nosso canal principal de comunicação, WhatsApp 419-92770063. A Marlete Silva preparou uma abertura aqui da entrevista que diz o seguinte, que a ViaCred foi criada em 1951, em Blumenau, para financiar bicicletas que eram usadas pelos operários da Hering. Então, primeiro, bom dia e quero que você conte um pouquinho dessa história para a gente. Legal, muito bom dia, Roberta e Marcelo, um prazer estar aqui. E é sempre um prazer vir a Curitiba, né? De fato, em Curitiba a gente fica sempre muito impressionado, né? Por essa pujança que é a cidade, pelas pessoas que aqui vivem. Então, essa questão da cultura, enfim, a gente fica muito feliz sempre de estar aqui. Para nós, da ViaCred, que somos lá do interior de Santa Catarina, vir a Curitiba, que é uma referência para nós, em termos de cidade grande e tal. Então é um prazer estar aqui. Falar da ViaCred também é sempre um prazer muito grande, porque a ViaCred é uma cooperativa de crédito que surgiu com um propósito lá em 1951, que era o de atender às necessidades financeiras, enfim, apoiar os seus cooperados, que na época eram os colaboradores da indústria têxtil Companhia Hering, a das camisetas, né? E o objetivo consta lá, sim, o de adquirir bicicletas, a casa própria também fazia parte. Tinha 4 ou 5 itens que estão lá numa carta de intenções que foi feita lá na época, né, da fundação. Então constava bicicletas, casa própria, móveis e utensílios, máquinas de costura, instalagem de processamento. Olha que legal. E vaquinhas de leite. Que legal! É como se fosse o banco da Hering, né? Dos colaboradores. Dos colaboradores. Né? Mas era o povo chamava na época o banquinho, né? Banquinho, porque tinha aquele sentido carinhoso. E é óbvio que também constava lá ajudar as pessoas a se organizar financeiramente, fazer poupança, guardar dinheiro, para elas terem melhores condições de qualidade de vida, né? Então, e os utensílios que ali constam, como os itens de compra ali, dão a prova disso, né? Quando a gente fala da máquina de costura, é aquele empreendedor caseiro, né? Porque Sim. na época as donas de casa tinham lá a sua costura em casa, a vaquinha de leite para sustentar a família. Mas é muito legal. E a bicicleta era o meio de transporte. Então, muito popular, né? A ViaCred é uma cooperativa de crédito realmente popular e ela, enfim... Mas ela começa em 51 mesmo? Começou em 51. Essa que abriu em 51 é o que você toca agora em 2023? É a ViaCred de hoje. Depois, ela se chamava na época Cred Hering, porque atendia só os empregados. Mas nos anos 2000, na virada aí do século, um pouco antes, a cooperativa se tornou uma cooperativa aberta à comunidade. Ela então passou de uma cooperativa que era fechada para aqueles colaboradores só, e ela foi atender a comunidade como um todo, né? Começando lá em Blumenau, e hoje estamos aqui em Curitiba, com muito orgulho, né? Muita alegria de poder atender. Olha aqui, Roberto, ó, que marca que é essa, você acha? É a Hering, né? Aí, ó, é a branca básica. 27 municípios de Santa Catarina e Paraná atendidos, 2.000 colaboradores, 880 mil cooperados, ficou gigante. A gente quase não ouvia falar antigamente sobre cooperativa de crédito e hoje popularizou bastante. Perfeito. Então, explica pra gente o que é e como funciona uma cooperativa de crédito. Bom, uma cooperativa de crédito é uma instituição financeira, vamos comparar às demais instituições financeiras, banco, financeiras ou demais instituições que prestam serviço financeiro. Hoje tem as fintechs, tem outras aí de banco digital, enfim. Mas ela é uma instituição financeira que presta esses serviços com um diferencial de pertencer aos próprios usuários, porque ela é uma cooperativa. Então, o modelo societário, o modelo legal, ele é o de uma sociedade cooperativa. O que é uma sociedade cooperativa? É uma sociedade que os donos são os próprios usuários. Então, o cooperado, aquela pessoa que se torna cliente ou correntista, ela se torna ao mesmo tempo dona, sócia, associada. E nós chamamos o nome técnico de cooperado ou associado. Então, isso faz toda a diferença. Porque você não está atendendo um cliente com o escopo de obter lucro, vantagem em cima dele. Não é para se servir dele, sim, é para servi-lo, né? Então, uma cooperativa é criada sempre
para prover uma solução, né? Uma solução melhor do que aquela que você tem ou uma solução que eventualmente você não tem na tua comunidade, enfim, naquele grupo. O cooperativismo, de modo geral, ele ficou conhecido muito mais no âmbito rural, né? Porque lá os agricultores se juntavam para prover uma solução, para dar vazão à sua produção, etc. E as cooperativas de crédito, elas surgem com o mesmo escopo, só que para prover soluções de crédito. Então você tem as mais diversas soluções. Hoje em dia a gente fala que as soluções financeiras elas vão muito além, né? Elas estão conectadas com as demandas mais cotidiano das soluções que se busca. E a cooperativa de crédito busca fazer isso. Vanildo, O diferencial de estar intimamente ligada ao desejo e à satisfação do seu cooperado. São 7h02, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta com essa conversa. Lembrando que os ouvintes podem participar pelo 99277-0063 para mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente retorna com a entrevista já já. São 7h15, participações dos ouvintes já chegando sobre o assunto da entrevista de hoje, cooperativas de crédito. Marcelo Andrioli de Curitiba está dizendo, ouvindo sobre as cooperativas, o Paraná tem grandes exemplos em várias áreas de cooperativas, né? E os governos deveriam fomentar ainda mais esse tipo de crédito. Também participação que chega do nosso ouvinte Leomar que faz produção de queijos no interior do Paraná. As cooperativas de crédito atuam fortemente nas comunidades locais. Além de que o associado passa a ser dono e tem o poder de decisão com voto. Então, você entende como funciona. Essa ideia da cooperativa, eu lembro de Yunus, o Banco dos Pobres. Há muito tempo atrás eu fiz um curso em Curitiba e era um curso sobre explicar como é que se pode alavancar, né? Como é que se pode trazer fosse uma substância, né? A capacidade de entender sobre o dinheiro, como aplicar, como gastar. Eu fico imaginando vou dar um exemplo, assim, quando ele falou da Ering, eu falei, meu Deus, por que eu não posso fazer isso com meus 140 colaboradores, né? Eu criar lá um banco prestinaria, né? A bicicleta, a partir de agora, vai ser financiada pela prestinaria. Como é que você faz com que você consiga um crédito mais barato, já que a taxa Selic é 13,75, para as pessoas da tua própria empresa? Assim que eles pensaram, vamos nos ajudar. Pô, compra uma vaquinha, vai ordenhar, daí a gente faz, né? Você vive da vaquinha, bicicleta para ir para a fábrica, não é? Aí casa, como é que eles vão... Então é uma capacidade, assim, da pessoa investir nas pessoas. Se parar para pensar, o banco do Banco Ering, assim, eu vou colocar investimento no capital humano, que esses caras podem fazer a diferença. Eu fiquei imaginando a Singer comprando a máquina lá para fazer costura. É muito legal. O princípio sempre, claro que a gente chega nesse momento, que a minha pergunta pro Vanildo eu estava lendo uma matéria que fala que tem coisas que estão sendo extintas na vida. Agência de publicidade, agência de turismo e agência bancária. Quando você pega, que linha que vocês estão voltando, vocês estão fechando, vocês estão abrindo, como é que fica o assunto agência? Agência da ViaCred, existe agência física? Bom, tudo na vida se adapta, né? E o processo ele é mutante. No entanto, a essência não muda. Você sabe que a vigência muda, a vigência é aquilo que você faz para se adaptar à realidade nova, mas a essência não muda. Então, aquilo que você falou é bem bacana, porque na essência do cooperativismo ou das cooperativas estão as pessoas. Então, enquanto as pessoas tiverem necessidades, você vai tendo que se adaptar. Qual é o nosso modelo em cooperativa? Aliás, não é só nós, mas todas as cooperativas de crédito têm mais ou menos essa diretriz de ter um modelo misto. Você tem avanços no digital para prover as soluções de maneira rápida, fácil, segura, enfim, mas manter também a presença física. Claro que aí você vai adaptando, porque não faz mais sentido você ter aquela agência grande, enorme, com custo enorme, que no fim quem paga é o cooperado. Se você quer prover a solução mais barata, né, o custo do crédito mais barato, por exemplo, você tem que ter custos também adequados. Então, qual é os modelos que estão surgindo? Agências muito pequenas, nós na ViaCred chamamos de PR, ou seja, postos de relacionamento, ou mini agências, alguns chamam, né? Mas o nosso compromisso é de manter a presença digital e física, sempre trabalhando junto. Porque o que as pessoas precisam? Na hora que a coisa aperta, que tem uma dúvida, ou que a pessoa precisa de uma referência, vamos falar agora aqui em Curitiba, que a gente está chegando, ninguém sabe quem é a ViaCred ainda, ou poucos sabem, né?
mas quando eles vêm fisicamente, então você precisa dessa presença física para resolver algum problema e para ter essa referência tangível, né? De que a organização existe e quando porque assim, você vê muitos negócios por aí que é muito badalado, muito ofertado como prático e legal, e na hora que a coisa aperta, o cara não sabe a quem recorrer. Então, o nosso compromisso é esse. É um misto. Um misto. O digital, como eles falam por aí e tal, mas o nosso compromisso é estar perto das pessoas. Estar perto como? Digitalmente, fisicamente, ou daqui a pouco provendo as soluções que Você falou que precisam. pouca gente conhece agora, muita gente conhece. Sabe Agora por quê, conhece, não? Aqui você está falando com 250 mil ouvintes, hein? Perfeito. Viu? Mas é uma coisa interessante, porque sai perdendo, Roberta. Eu fui no Banco do Brasil. Falou o número da tua conta. Eu não sabia, falei, não sei. Como assim? Eu fiquei tão triste ser conhecido pelo número da minha conta e não pelo nome. Eu queria falar de qualquer jeito com a gerente. Não, mas o senhor pode autorizar o cartão pela máquina. Eu falei, mas eu não sei. E eu fiquei testando, eu queria falar com a tal da Carolina. Cheguei nela. Eu queria sentar com a mulher. Eu queria tomar... Não, mas não me ofereceu café nem água. Mas eu queria conversar com gente. Assim, eu tinha medo de errar na máquina, alguém atrás falar, aquele velho careca lá, sabe nem digitar a senha dele. Então essa coisa do perder, quando você fala da essência, achei legal isso, né? É a essência do banco, né? A essência do banco era falar com o gerente, né? Levar o dinheiro, sacar um dinheiro. Mas é interessante quando você vem aqui e fala da ViaCred, mas a gente começa falando da essência, que é da vaquinha, que é da máquina Singe, do trabalhador, do cooperado, que não tem dono. Essa que é a sacada. Qual que é o perfil do associado? Vamos lá. Então, serve para qualquer pessoa? Em que circunstância? Serve para nós? Serve para nós aqui, ó. Roberta Canetti e Marcelo Almeida podem ir lá no ViaCred? Pode e Por que devem, alguém passa a participar de uma cooperativa de crédito? Roberta, pode e devem. Pode e deve. O nosso foco é pessoas que buscam soluções. Nós temos lá, é um foco até escrito, pessoas que buscam soluções financeiras e acreditam que esse modelo lhes serve, né? Então, primeiro, qual é o nosso foco? Pessoas físicas, todas. Lógico, com preferência para todos os níveis, a pessoa física. Depois, quando a gente fala pessoa jurídica, de preferência o pequeno e médio porte. Né? O grande é bem-vindo, lógico que é. O rico é bem-vindo, também é bem-vindo, lógico. Que a gente precisa de dinheiro para rodar a máquina. Então, todo mundo é bem-vindo. O nosso público-alvo é, de fato, o público de renda média, A, classe C e D, e é o nosso maior público. Por quê? Porque para esse a gente faz a diferença. Aquele que tem muito dinheiro, ele já está bem atendido. Naturalmente está todo mundo bajulando ele, correndo atrás dele. E aquele que precisa ser incluído, nós falamos muito do nosso compromisso com a inclusão financeira, com a cidadania financeira, mais, né, o conceito do próprio Banco Central, que começou lá com microcrédito, começou com inclusão financeira, enfim, e hoje está em cidadania financeira. Esse é o nosso compromisso. Levar essas pessoas a serem incluídas, fazer o seu contato, porque você fala, mas as pessoas estão incluídas, porque elas têm um aplicativo no celular que pode movimentar o bolsa, enfim, as rendas aí, mas não é plenamente incluído, né? Ele é forçado a usar aquilo ali e às vezes não é nem respeitado ou as dificuldades são muitas. O nosso compromisso é esse, também, além de prover os serviços, ofertar educação financeira, orientação financeira, cidadania financeira, no sentido do cidadão saber administrar eu falo o seu rico dinheirinho, né? Para que ele guarde um pouquinho por mês, faça poupança e mesmo que comece com um pouquinho, porque o mais importante quando você fala em poupar, por exemplo, ou adquirir hábitos saudáveis financeiramente, é começar. Você botar um pouquinho por mês, porque você vai adquirindo o hábito e a cultura das coisas boas, ela precisa ser estimulada, né? Um pouquinho sempre. Um pouquinho sempre, e você faz muito mais com o mesmo dinheiro. Então não é poupar para ser avarento, né? Mas o cidadão tem lá. Você tem cartão de crédito e débito, óbvio. Tem cartão. Deve ter até máquina para tirar dinheiro. Também tem? Tem. Então é chique. Que serviços a cooperativa presta dos serviços bancários e o que não presta? Dá para substituir 100% uma conta corrente no banco? Perfeitamente. Para o cidadão comum, por exemplo, eu que sou funcionário da cooperativa e trabalho lá, mas vocês vão dizer que eu sou suspeito, naturalmente, mas todos aqueles que têm o nosso padrão, vamos dizer assim, o nosso nível, desde o mais simples até o cidadão que tem uma renda maior,
ele consegue se virar 100% com a cooperativa. Tem cartão de crédito, serviço financeiro, caixa eletrônico, tem dinheiro, tem todas as débito automático, enfim, todas as facilidades que você tem, consórcio, seguro, todos os produtos que você tem numa instituição financeira tradicional você tem. Nós não temos alguns produtos mais sofisticados para as empresas, por exemplo, leasing, por exemplo, câmbio, operações complexas, né, de bolsa de valores, essas coisas nós não temos. Porque... Mas eu coloco uma grana lá. Você vai sentar comigo e falar, ó, eu coloquei lá 300 mil reais. Sim. Você vai mostrar para mim como é que está aplicado o dinheiro? Perfeito. Perfeito. Nós vamos te negociar uma taxa de juros, você vai negociar um prazo, enfim, a rentabilidade tem que ser Esse aqui eu quero renda fixa, você vai fazer isso para mim? Isso. É um banco mesmo. Não, ele faz as mesmas funções que o banco. A gente não se compara ao banco porque o nosso escopo é diferente, mas as operações, os serviços prestados são iguais a uma instituição financeira. Então, nós dizemos lá que na frente você tem aparentemente um banco, mas o que está por trás, no coração, é uma cooperativa, porque a relação, enfim, a essência é diferente. Né? A diferença, Roberta, que eles estão de camiseta branca, tomam um café com leite, né, joga truco, e o banco está de terno e gravata. A diferença é que eles são mais simples. Conversa é mais direta, é olho no olho, né? Sim. Acho que essa é a diferença. Com relação ao que está acontecendo com todo esse mercado, né, das instituições financeiras. A gente toda hora traz notícias sobre agências fechando, a dificuldade dos grandes bancos, a concorrência das fintechs e também de outras instituições, né, financeiras. Qual que é o lugar das cooperativas de crédito nesse contexto? O fato de o mercado ter esse leque maior de opções favorece? Pelo jeito sim, né? Porque as cooperativas estão crescendo, né? E a concorrência do banco ficando um pouco mais fragilizado ali, o grande banco, isso favorece as cooperativas? Você acha que é uma vertente e que vai crescer ainda mais? Sempre. O cooperativismo, enquanto ele se manter fiel à sua essência, ou seja, preservar as pessoas, ele sempre vai ter mercado. Essa é a nossa visão. Naturalmente que você tem que se adaptar também, tem que fazer os investimentos em tecnologia, tem que estar, enfim, conversando com o teu associado, tem que investir em relacionamento e tudo isso. Com essa questão do mercado ser concorrido, a gente acha que sempre é bom, porque o que as pessoas precisam ter é opções, né? O ruim é quando você tem uma única ou duas opções e você não tem escolha. Então, quando você tem oportunidades, inclusive muitas cooperativas surgindo, o próprio cooperativismo, ele tem se enfim, destacado e cresce mais do que a média das demais instituições, justamente porque as pessoas estão buscando alternativas. Então, você tem fintech, você tem banco digital, você tem banco tradicional, você tem as cooperativas. Importante que cada um faça o seu papel bem feito. E as pessoas, quando podem escolher, elas vão buscar aquilo que melhor lhes serve, né? E eu diria que a nossa essência, a nossa diferença, o nosso diferencial está em preservar o relacionamento. Essa simplicidade que o Marcelo destacou é verdade. O cooperativismo briga e prima por ser simples. Simples ao ponto de você facilitar as coisas. É um desafio, né, para todos nós, porque do outro lado, você sabe que o mercado financeiro também está um pouco em alvoroço aí por conta de questões de risco e tem banco com problema, banco fechando e tal. Por quê? Porque você também tem que fazer, o negócio tem que ser, ao mesmo tempo, essa qualidade do relacionamento, mas você também precisa ter resultado, você precisa ter eficiente. Mas aquela coisa, eu falo uma coisa aqui que mexeu comigo e nunca mais vou esquecer. Cada vez que eu vejo a quebradeira, estava vendo essa quebradeira dos Estados Unidos, Barack Obama falou dentro de um evento em São Paulo, patrocinado por uma fintech, falou, ó, vocês geram desemprego. Eu ganhei $1 milhão para vir aqui falar. Vocês têm que lembrar da pessoa que mexe com as mãos, do artífice, do cara que tira leite, do cara que vai pro mato, o cara que tem que colher, o cara que tem que plantar, o cara que tem que trocar o óleo da máquina, o cara que tem que dirigir o ônibus. Como é que faz? E os caras assim parados, assim, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falou, vocês precisam ser mais simples. Tem gente que precisa trabalhar. Então vocês ficam falando em dinheiro para todas, mundo digital, processo. Cada vez que vocês criam um processo muito inteligente, quantas pessoas vocês desempregaram? Facilitar o processo é tirar a gente do trabalho. Eu fiquei com isso aí. E daí minha visão quando eu vi a visão do ViaCred é isso, Roberto, essa capacidade de chegar o dinheiro em pessoas que nem imaginavam que poderiam ter uma conta bancária.
E olha que legal, a gente está recebendo muita participação de cooperados, inclusive. Ó, o doutor Ronaldo, da Farmácia São Jorge de Piraquara, está escrevendo para a gente. Diz, eu sou cliente da ViaCred, agência Portão, em Curitiba. A gerente Carol é a melhor do sul do mundo. A gerente Carol. Aí, ó. Tem o Pedro de Colombo também. Eu tenho a mini geradora solar em casa, através de financiamento da ViaCred, e sou muito grata à cooperativa por isso, sou um cooperado. Está falando sobre a questão também de ter os recursos para poder fazer a própria geração, né, de energia solar, uma tendência. Muito legal também. Maravilha. Participação do Toninho de Campo Mourão, também falando sobre as várias cooperativas que eles têm lá, citam várias aqui. E o Plínio de Joinville está mandando uma participação falando sobre a instabilidade, né, que está acompanhando cooperativas grandes em processo de falência em Santa Catarina, e está citando Piá, Languiri. Enfim, o pessoal entende do assunto aqui. Não é? São 7h29. A gente vai encerrando por aqui, agradecendo muito a sua participação, por vir até aqui conversar com os nossos ouvintes. E até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e convido a conhecer, né? Eu sempre falo, aquele que tem dúvida ou não conhece, está convidado, né? Cada um de vocês, cada um dos ouvintes. Lembrando que nós estamos à disposição, o nosso propósito é servir as pessoas. Nós temos o propósito oficial da ViaCred, que é unir pessoas para transformar vidas. E quando a gente fala em unir pessoas, a cooperativa é uma união de pessoas que tem esse foco de proporcionar algo concreto, entregar crédito ou soluções financeiras ou orientação, para que as pessoas tenham a sua vida de fato impactada e mudada. Então estamos à disposição, e aqui em Curitiba é sempre um prazer, e também queremos, enfim, voltar aqui, sempre estar aqui à disposição. Muito bom. Vanildo Leone, diretor executivo da ViaCred, nosso convidado hoje no estúdio. E assim a gente encerra a edição estadual. Lembrando que depois do intervalo, a gente volta para a parte do Paraná. Você acompanha o noticiário da sua região. E a transmissão no YouTube continua até às 8h. Aos que ficam, bom dia. Tchau, tchau.